Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem, onde Kardec diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então veja bem, aqui Kardec está dando a descrição do que, dentro de uma visão espírita, caracteriza um homem de bem, né? E é bem interessante esse item porque ele faz uma descrição bem exaustiva, né? Ele procura enumerar várias qualidades para que fique claro o que é um homem de bem, né? E o que ele chama aqui de homem de bem é a mesma coisa que na segunda parte agora a gente estava vendo ali, que é o homem que, né, o ser que o Lama diz que tem a motivação correta. Você percebeu que a descrição é exatamente essa, né? Um homem que pratica justiça, amor e caridade em sua plenitude, ou seja, quer trazer benefício aos seres, né? É um ser que tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais, a mesma coisa que foi dita ali, né? Na outra parte, ou seja, é um ser que está além de tempo e espaço, né? Porque ele tem os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Então o que é o homem de bem na visão espírita? É o praticante, né? Aquilo que o budismo chama de o praticante, né? Que tem a motivação correta. É nada mais do que isso, né? E Kardec segue dizendo: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Lembra o que nós falamos hoje na nossa mensagem de hoje, né? Sobre a reclamação, né? O homem de bem, ele, pelo que Kardec está descrevendo aqui, ele é lúcido. Por quê? Porque ele, em vez de reclamar, ele aceita sem murmurar. Simplesmente procurando aprender. Ele não fica brigando com a realidade. Não fica gerando tensão inútil. Ele não gasta a energia dele inutilmente, né? Ele aceita, acolhe o que acontece e, a partir daquilo, ele procura sair da situação melhor do que entrou. Seja ela uma situação boa ou difícil, não importa. Porque para o praticante, né, espiritual verdadeiro, não existem situações boas ou ruins, todas são aprendizagem. Todas levam a uma aprendizagem, todas podem ser utilizadas como lições, né? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, olha que coisa bonita, né? Ele faz o bem sem se preocupar com o que vai receber, né? Isso é o que se chama desapego, né? Deepak Chopra diz: o amor mais puro situa-se onde é menos esperado, no desapego. É querer beneficiar pelo prazer de beneficiar. É o que o Lama chama de alegria altruísta, né? E além disso, Kardec ainda descreve aqui o homem de bem como aquele que, conforme ele diz aqui, paga o mal com o bem. Ou seja, numa situação onde alguém, por exemplo, o agrida, ele não vai responder de forma agressiva. Embora ele também não vá se deixar maltratar, não é essa a ideia, né? Ele não vai se deixar pisar, né? Jesus, por exemplo, nunca se deixou pisar, né? Ele simplesmente oferecia sempre, quando alguém vinha com a face da ignorância, a face da sabedoria,
né? Mas ele oferecia a face da sabedoria com compaixão, né? Os próprios fariseus, quando o atacavam, né? Quando o desafiavam para querer desmoralizá-lo, ele muitas vezes respondia com muita firmeza, né? Hipócritas, né? Parecem túmulos caiados por fora e cheios de podridões por dentro. Mas Jesus, ao fazer isso, o que ele estava fazendo? Ele estava sempre com a intenção de trazer algum ensinamento. No caso dos fariseus, qual era? Era combater o orgulho que habitava neles e que era a causa da infelicidade deles sem que eles soubessem. Hoje até o Monge Genshou falou uma coisa muito interessante no vídeo que eu estava assistindo dele, né? Ele diz que um homem orgulhoso parece com alguém que tem um punho de ferro e um queixo de vidro. Punho de ferro e um queixo de vidro. Por quê? Porque quando vai atacar os outros, o homem orgulhoso, né, ele é duro, né? Forte, pesado. Mas quando recebe a menor crítica, se esfarela igual um vidro. Conheço vários assim. Vários. Que gosta de bater forte, mas na hora que você dá a resposta ele cai duro. Punho de ferro, queixo de vidro. Eu achei super bonita essa coisa, né? Mas o homem de bem não. O homem de bem, ele tem a resistência do ferro e a maleabilidade do algodão, né? Ele resiste às dificuldades, mas quando precisa, ele também sabe ser amoroso, sabe ser acolhedor. E aí Kardec segue dizendo: o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Percebe que é sempre uma pessoa que está preocupada mais com os outros do que consigo mesmo? Um bodhisattva. É um bodhisattva, exatamente. É o que no budismo se chama um bodhisattva. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. É impressionante, né? Como o budismo e o cristianismo convergem, né? Vão para a mesma direção, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Essa descrição de Kardec é quase como a própria descrição das 6 perfeições budistas, né? Generosidade, paciência, moralidade, né? Energia constante, concentração, porque o homem de bem aqui, você está vendo? Ele está sempre concentrado no bem comum, no bem de todos, né? No interesse dos outros. Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então a gente percebe aqui que Kardec está mostrando que o homem de bem ele é atento às menores sutilezas, às coisas mais delicadas, né? Porque ele fala que nem mesmo uma pequena contrariedade o homem de bem procura não causar, né? Nem mesmo uma pequena contrariedade, né? Ele está sempre muito atento ao outro, né? Ele está sempre com um olhar muito voltado ao outro, ou seja, é um homem que está o tempo todo exercitando a transcendência do ego, ele está sempre indo além do ego, né? Ele está sempre transcendendo as preocupações mundanas, né? De querer ser elogiado, não querer ser criticado, né? De querer ter prazer, não querer sentir dor, né? De querer sempre ganhar, nunca querer perder, né? Ele transcende isso, né? Porque como o olhar dele está voltado para o outro, né? Ele consegue praticar aquilo que Jesus chama o esquecimento de si mesmo, que é exatamente o esquecimento dessas 8 preocupações mundanas, né? E é por isso que ele se torna um ser feliz.
né? Porque a causa da nossa infelicidade, por mais incrível que pareça, está nessas 8 preocupações mundanas. Todo aquele que quer ser elogiado, né, que luta para ser elogiado, vai estar infeliz em algum momento, porque em algum momento ele vai ser criticado. Quem quer sempre ganhar, vai sofrer em algum momento, porque em algum momento vai perder. Quem quer sempre ter prazer, vai sofrer em algum outro momento, porque em algum outro momento ele vai ter dor. E quem que está sempre procurando reconhecimento, em algum momento vai sofrer porque vai ser ignorado. A gente vê, esse último inclusive, a gente vê artistas famosos, né, que depois que perdem a fama, envelhecem, deixam de ser galãs, muitas vezes se suicidam. É o quê? É o sofrimento causado pelo fato de estarem sendo ignorados, de não estarem mais no centro das atenções, de não serem mais, entre aspas, famosos, né? Então isso é causa de muito sofrimento. E aí Kardec segue dizendo: não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Ou seja, o homem de bem é um ser perfeitamente consciente da lei do karma, da lei de ação e reação, né? Ele sabe que quanto mais ele perdoar, mais ele será perdoado. E mais do que isso, ele sabe que perdoar é se tornar leve, né? Porque não fica carregando mágoas e ressentimentos ao longo do caminho, o que torna o caminho mais pesado, né? É como se fosse mágoas e ressentimentos, são como você carregar pedras numa mochila para subir uma montanha. Não vale a pena, né? Então ele perdoa para se desligar, né? Ele perdoa porque ele tem um coração bondoso, né? Ele entende que o outro está praticando o mal por ignorância, mas ele também perdoa por sabedoria, ou seja, para esvaziar sua mochila na viagem e se tornar mais leve. Porque Jesus diz que é leve o meu jugo e suave o meu fardo. Por que é leve, né? Porque justamente o jugo de Jesus é aquele de quem sabe perdoar, de quem sabe esquecer, né? Existe um livro até que são os 7 pecados da memória, onde um dos pecados, por incrível que pareça, é não saber esquecer. Porque a memória não é só para lembrar. A habilidade de memória realmente bem desenvolvida é saber lembrar do que é bom lembrar e saber esquecer o que não vale a pena lembrar. Interessante isso, né? Isso também é sabedoria. Saber esquecer também é sabedoria. Tá? Aí quando você fala sobre isso aqui de Jesus, eu fico lembrando de Judas. Que apesar de tudo que ele fez, e Jesus sabia que ele ia fazer, Jesus foi dando corda para ele, né? Uhum. E ele só percebeu isso, né? Que ele estava seguindo o caminho errado, quando já não tinha mais volta. Exato. Né? E com essa corda, ele acabou se enforcando. Né? Exatamente. Ele viu que o que ele fez foi o maior absurdo do mundo. Que a única pessoa que confiou nele, ele traiu. Exato. E Jesus deu essa corda, como você diz, né, para Judas, porque, primeiro, como um mestre iluminado que ele era, ele respeitou a liberdade dele, o livre-arbítrio dele, que ele escolhesse o que ele queria fazer, né? E também, por outro lado, deixando ele livre para fazer as suas próprias escolhas, né? Ele gerou com isso uma situação onde ele, colhendo os frutos daquilo que plantou, ele se libertou de uma grande obscuridade mental, né, que é a visão errônea. Ele tinha uma visão errônea da realidade. Ele, na verdade, não tinha a intenção de trair Jesus, né? Ele achava que, entregando Jesus aos romanos e aos fariseus, né, Jesus ia reagir, porque era poderoso, né? E finalmente ia montar um reino material mesmo, nomear seus ministros. Ele provavelmente seria o ministro da economia, né? Porque ele gostava de cuidar do dinheiro que eles recebiam, né? Que a comunidade dos discípulos recebiam, né? Então, na verdade, ele amava Jesus, né? Mas aí é que vem a questão de não basta você amar, não basta você ter o sentimento, você tem que ter sabedoria. Se você estiver movido por uma visão errônea, você comete o mal achando que está fazendo bem. Ele achava que estava fazendo bem.
né? E Jesus permitiu que ele, com a sua própria liberdade, aprendesse isso, né? A duras penas, porque Jesus também tinha uma visão de longo prazo, né? Sabia que o espírito é eterno, que ele reencarna, que ele tem novas oportunidades, né? E dentro da doutrina espírita dizem, inclusive, se a minha memória não estiver falhando, que Joana d'Arc era a reencarnação de Judas. Então nós vamos ver Judas já bem diferente, 1000 e poucos anos depois, né? Porque Joana d'Arc, depois até vamos consultar, pesquisar, mas eu acho que é da Idade Média. Eu sei que a da Idade Média foi queimada na fogueira, né? Porque era médium e tal, e foi considerada bruxa. Mas aí você já vê a transformação que o espírito passou. E aí segue Kardec dizendo assim: o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então essa é uma coisa interessante, né? O homem de bem, ou seja, esse homem que tem essa motivação correta, que tem essa motivação de trazer benefício aos seres, mesmo quando ele precisa apontar algo de errado que está sendo feito, porque, por exemplo, ele percebe que alguém está fazendo algo errado que vai prejudicar muitas pessoas, ele ainda faz isso com o menor dano possível para a imagem daquela pessoa. Entende? Só mesmo para que aquela negatividade não traga malefícios para muitos. Né? Kardec até diz no Livro dos Espíritos que isso é uma obrigação do próprio espírita, né? Do próprio praticante espírita. Né? Um mal que ele percebe que pode trazer benefício aos outros, né? E que para não trazer malefícios depende de ele apontar esse mal, ele tem a obrigação de apontar, mas sempre com espírito de tolerância e reduzindo os malefícios que vai causar para a pessoa. Né? Porque o amor que Jesus prega não é o amor apenas àqueles que estão sendo vítimas do mal, mas sobretudo àqueles que estão praticando o mal, né? E que vão ser vítimas do seu próprio mal pela lei do karma. Né? E Kardec segue dizendo: estuda o homem de bem, né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si melhor do que na véspera. Isso lembra aquela frase do Mário Sérgio Cortella, né? O homem de bem ele faz o melhor nas condições que tem, até que ele tenha condições melhores de fazer melhor ainda, porque ele sabe que melhorando hoje, amanhã ele poderá fazer melhor ainda. Né? Então ele está sempre se empenhando em se melhorar, sempre. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Esse exemplo de humildade, ele era muito característico de Chico Xavier. Para mim, Chico Xavier, assim, era a encarnação da humildade, né? Porque ele estava sempre dizendo, né? É como se fosse sempre assim, ele estava sempre procurando obscurecer o seu próprio brilho, a sua própria luz para ressaltar dos outros. Era impressionante como ele não... Você não vê, eu não vi até hoje nenhuma passagem, nenhuma filmagem de Chico Xavier onde ele não esteja se comportando dessa forma. Isso era muito marcante nele, né? Uma profunda humildade. O homem de bem também não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. E ainda a gente poderia acrescentar, né? Por saber que também ele não tem nada diferente dos outros, que mesmo sendo rico, né, envelhecerá e morrerá como qualquer outro ser humano. O homem de bem tem essa consciência, ainda que ele seja dono de muitas riquezas. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Em outras palavras, o homem de bem está sempre trilhando o caminho do meio, né? Porque aqui você veja que ele diz que usa, mas não abusa. Então, usar e não abusar é o caminho do meio. Porque ele também não joga fora os bens materiais. Ele usa. Percebe? Então, ele nem joga fora, que seria um extremo, nem abusa, que seria o outro extremo. Ele simplesmente usa. E a gente poderia acrescentar, usa com sabedoria, né? Já que ele é um homem de bem, já que ele é um praticante espiritual.
Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Inclusive, na era da escravidão, eu já li alguns romances espíritas que mostram donos de escravos, né, mas que eram, dentro das possibilidades, né, da sociedade da época, super-humanos com seus escravos, né, que procuravam reduzir ao mínimo o sofrimento deles, né, que não os maltratava, que não os chicoteava, que não os colocava para morar em lugares insalubres, né, que procurava dar uma moradia minimamente digna. Então, mesmo nessa época, né, em que o escravo era considerado um animal, existiam esses homens, né, que tinham sobre o seu mando, e naquela época não era nem sobre o seu mando e sobre a sua autoridade, era propriedade, né? Era considerado legalmente uma propriedade, mas mesmo assim eles tratavam como, procuravam satisfazer suas necessidades humanas da melhor maneira possível, né, dentro das circunstâncias. Igual os animais. Igual hoje eles tratam os animais domésticos. Mas assim, teve exemplos, sabe, de donos, assim, vamos dizer assim, de fazendas, que, por exemplo, os escravos, né, até quando houve, por exemplo, a libertação dos escravos, né, teve alguns que quiseram ficar na fazenda onde eles habitavam, criaram laços, entendeu? Porque realmente foram bem tratados, né? Porque assim, comparar com o tratamento com que se dá aos animais hoje se dá, mas só que animal é animal, né? E ser humano é ser humano, né? Então, assim, por exemplo, um exemplo assim interessante, por exemplo, respeitar os cultos dos escravos, né? Que não eram respeitados, né? Tinha senhores que, assim, respeitavam, mas falavam para eles, olha, façam escondido, porque senão eu também vou... Você entendeu? Porque tinha uma rigidez, né, nesse negócio, era catolicismo na época, então eles não podiam praticar os seus ritos africanos, né? Mas tinham senhores que respeitavam isso, correndo o risco de serem punidos por causa disso também, né? E aliás, assim, outros senhores também, né, que eram vizinhos, né, ou que conheciam a realidade daquela fazenda, às vezes também gerava inveja, sabe? Porque aí esses escravos dessa fazenda, esses que eram tratados bem, trabalhavam melhor, produziam mais, tudo era mais bem cuidado, né? E isso gerava inveja e ódio nos concorrentes, vamos dizer assim, nos outros fazendeiros, né? Então, para você ver como esse mundo é complexo, né? Até para você fazer o bem não é fácil, né? E aí ele segue dizendo: o subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Isso também tivemos muitos exemplos durante a época da escravatura. Escravos que demonstravam um alto padrão espiritual, compreensão até por seus senhores, mesmo quando esses senhores não tinham compreensão. Era impressionante isso. Isso tem muitos relatos na literatura espírita, nos romances espíritas. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Ou seja, quais são os direitos que as leis da natureza dão? Né, o direito a conservar sua própria vida, né, o direito à liberdade, o direito ao progresso, né, a crescimento e, enfim, a todas essas coisas que a gente sabe, né? Não ficam assim enumeradas todas... Olha que interessante. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Por quê? Eu acho tão interessante Kardec encerrar dessa forma, né? Porque é como se ele estivesse reconhecendo que as nossas qualidades espirituais são ilimitadas. Por isso que eu digo que o budismo converge muito em muitos aspectos com o cristianismo também, né? Com a doutrina espírita, né? Kardec sabe que as nossas qualidades, elas são ilimitadas. Então ele fez uma enumeração bem extensa, bem longa, para que tirasse o máximo de dúvidas possível da pessoa, para ela saber se ela realmente está sendo um praticante com motivação correta ou não, né? Então ele deu uma lista bastante completa, bastante exaustiva, mas no fim ele ressalta que não dá para enumerar todas. Por quê? Porque ele sabia que elas são ilimitadas, então nem todos os livros do mundo poderiam conter
a enumeração de todas as qualidades que já existem dentro de nós em potencial, né? E que vão vir à tona se nós praticarmos tudo isso que ele descreveu aqui, né? E muito mais outras coisas que a gente for aprendendo à medida em que for evoluindo no caminho espiritual.